Shalom, seja muito bem-vindo à aula inaugural da Formação Teológica Projeto Vida. Deixa eu explicar para você rapidamente como vai funcionar esse projeto. Aliás, fique comigo até o final, porque hoje nós temos uma primeira aula para você entender do porquê estamos aqui. Existe uma dor há muito tempo de tantos que querem se aprofundar na palavra de Deus, mas qual o medo? Se perder no caminho. Existe uma busca, uma expectativa de quantos pais aqui que chegam para mim e dizem: apóstolo, eu quero levar o meu filho a estudar um pouco mais, a buscar um pouco mais. Eu vou lhe dizer, eu gosto tanto de encontrar respostas para aquelas questões que as pessoas me trazem, mas eu tinha uma questão, eu não tinha resposta para isso. Que é o medo. O medo das pessoas se perderem no caminho, de se aprofundar. Ah, mas a letra mata. Não, mas não é essa letra que mata. Nós podemos muito bem trazer a tradição teológica, o conhecimento teológico com o mover do Espírito. Nós podemos muito bem trazer esse equilíbrio e graças a Deus nasceu a nossa formação teológica Projeto Vida. Quando nós recebemos do Senhor a direção para eleger 2025 como o ano da identidade do Projeto Vida, não fazíamos ideia do que viria pela frente. Sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E também procuramos planejar a programação do ministério com uma antecedência para que tudo pudesse ser feito com excelência, para a glória de Deus. Mas quando anunciamos o tema deste ano, nós não imaginávamos que o Senhor estava reafirmando a nossa identidade justamente porque o Senhor queria introduzir o Projeto Vida em uma estação de transferência. Não significa que nós vamos aposentar. Muito pelo contrário. Existe um tempo certo, determinado pelo Senhor, para transferir o legado de uma geração para outra. Mas é muito comum em muitos ministérios que a passagem de bastão pegue a igreja de surpresa. Porque muitos líderes são tão apegados ao poder que não se preocupam em preparar uma geração com antecedência para dar continuidade ao trabalho que o Senhor iniciou através deles. Nós sabemos muito bem o dano que isso pode causar ao corpo de Cristo e não vamos cometer o mesmo erro com você. É por isso nós entendemos que é tempo de começar a transferir o legado do Projeto Vida para esta geração, porque não existe legado quando não há transferência. Não se trata de passar o bastão dos velhos para os jovens, não é nada disso. Trata-se de garantir que cada membro do Projeto Vida carregue a nossa essência e esteja teologicamente preparado para cumprir o seu chamado. E isso é responsabilidade de todos, desde as crianças até os idosos e desde aqueles que ajudaram a construir esse ministério até aqueles que estão chegando agora. Mas nós sabemos que para transmitir um legado não basta impor as mãos, nomear uma pessoa para ocupar um cargo na igreja. É preciso formar guardiões da visão. Homens e mulheres capazes de defender a visão do Projeto Vida e fincar a nossa bandeira em lugares que nós ainda nem sonhamos em alcançar. E para ser um guardião da visão, você tem que entender uma coisa: você precisa ver o que nós estamos vendo. Quando o avivamento veio e tinha ao meu lado 300 pessoas, mais ou menos, que elas foram preparadas durante um período onde, de maneira orgânica, nós preparamos as pessoas teologicamente. Então nós tínhamos ali um grupo pronto para receber aquele avivamento. Agora eu quero preparar 3.000 pessoas, é isso mesmo. 3.000 pessoas. Eu quero colocar em suas mãos a tocha que o Senhor me confiou. A mesma chama do avivamento que um dia trouxe você e tantas outras pessoas para andarem conosco. Ah, meu Deus, nos próximos anos, eu creio que nós vamos experimentar uma multiplicação ainda maior do que aquela que o Senhor realizou entre nós lá no passado. Portanto, eu preciso ter ao meu lado, dessa vez, não apenas centenas, mas
milhares de pessoas muito bem preparadas. Um verdadeiro exército que não apenas carrega a identidade do Projeto Vida, mas que também está pronto para imprimir essa identidade até os confins da terra. Como disse o apóstolo Paulo, homens e mulheres fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Mas eu sei que essa transferência não acontece da noite para o dia. Ela exige um preparo muito grande do ponto de vista espiritual, prático e principalmente teológico. E é por isso que nós decidimos finalmente desenvolver uma formação completa em teologia com a identidade do Projeto Vida. Antes de começar, eu quero pedir que você não retenha somente para si esta oportunidade. Aproveite esse momento para compartilhar esse link da aula no grupo da sua célula ou na sua rede. Compartilhe, por favor, porque hoje é o dia de mobilização para todos os membros do Projeto Vida. A verdade, eu preciso muito que você fique comigo até o final, porque hoje nós temos aqui alguns convidados que você já vai entender como e por que você vai querer estudar comigo. Professores que já estamos nos preparando para esse momento. Agora, qual é a grande questão? Qual é a motivação que nos levou a preparar o nosso ministério para essa próxima fase? Nós já passamos mais de 30 anos. Foi um tempo de construção. Foi um tempo onde nós decidimos escrever a nossa história na prática. Você sabe que a gente só consegue entender quando olhamos para trás. O avivamento que nós vivemos no nosso ministério há mais de 20 anos atrás, eu só fui entender que era um avivamento quando eu olhei para trás de uma forma histórica. Um historiador, inclusive, me ajudou muito quando ele estudou a nossa igreja, nos mostrando exatamente os ícones que nós estávamos vivendo do que havia passado. Foi um grande avivamento. Agora, se nós olhamos para trás e conseguimos chegar até agora, qual é o que vai acontecer nos próximos 30 anos? Quem vai estar conosco nesse momento? Eu estava agora ainda esse ano numa pós-graduação de arqueologia bíblica pela Universidade Hebraica de Israel e eu fui muito impactado por uma das aulas, né? Eu sou apaixonado, né, pelo ensino, por isso estou aqui falando para você, porque eu acredito que o ensino desata, ele quebra cadeias, ele nos leva a outro nível e leva as pessoas a pensar. Nesse dia, a nossa aula foi em Cúmura. O professor de arqueologia bíblica, ele estava expondo ali os assuntos sobre os essênios. É um ambiente muito importante no conceito de hoje, talvez a descoberta mais importante das últimas décadas em Israel, quando encontraram ali os escritos do Mar Morto, que traz para a gente clareza sobre o escrito do profeta Isaías. Eu me lembro que a gente estava em 30 alunos, eu não estava disperso, mas eu confesso que eu olhava aquela aula, eu já ouvi esse tema, ok. De repente o professor começou a trazer profundidade. E eu comecei a perceber que sempre o ensino é fantástico. Sempre vamos acessar novos poços no mesmo lugar que estamos. Porém, a aula foi desenvolvendo, era uma aula aberta, em um ambiente aberto. À medida que o professor foi andando e foi nos ensinando os ambientes de Cúmara, o deserto que nós estávamos ali naquele momento, todos com fone, eu estava um pouco distante, de repente tocou uma sirene. E ela tocou muito alta, e alguém em hebraico dando um aviso, que mesmo não entendendo o idioma com clareza, percebia que era algo importante. Só que enquanto o professor ensinava, eu fiquei assim, eu falei, peraí, mas tem uma sirene tocando, tem alguém falando, e o professor continuou ensinando normal, ele não parou de ensinar. Eu fiquei incomodado com aquilo, a sirene continuava, ele continuou ensinando, ele estava falando sobre as cisternas que os essênios abriam, porque eles tinham mikvah, ou seja, eles tomavam 7 banhos ao dia, e a gente começou a pensar como no deserto que não tem água, os indivíduos tomavam 7 banhos ao dia. A história dos essênios é muito importante. João Batista era chamado como essênio, apesar que não o foi completamente, mas o que me chamou a atenção é que quando tocava a sirene, a aula continuava. Eu interrompi o professor. Eu, com muito cuidado, eu falei, professor, eu vou ter que interromper. O que está acontecendo? Está tocando uma sirene.
o senhor não parou, é alguma coisa importante? Ele, não, aluno, é o seguinte, você está vendo aquelas famílias que estão lá? Ele apontou para a região do deserto, onde tem uma montanha, e próximo de onde estávamos, em Cúmura. Ele disse, então, eles estão na rota das águas. E na hora eu me lembrei, né, porque eu sei do conceito, né, das torrentes do Negueb, aonde você não vai ver nuvem, não vai ter vento, não vai ter chuva, não vai ter sinal, mas de repente as águas começam a brotar no deserto. Só que a gente é meio romântico ao ler a Bíblia, a gente pensa que vai ser uma coisa mística, né? Vai ter uma água sobrenatural, mas não, isso é um efeito da natureza de quem mora naquela região. Quando começa a chover em Jerusalém, começa a chover nas montanhas, você não tem nuvem, não tem nada, mas de repente você pode ter uma surpresa que pode ser um desastre. As águas aparecem em segundos e atropela quem tiver pela frente. Quando ele disse, olha, eles estão na rota das águas, eu aproveitei e falei, pastor, ou professor, eu posso interromper para dar um sentimento para os alunos aqui? E ali eu dei uma palavra que eu quero falar com você nessa primeira aula. E eu quero compartilhar com você ainda mais daqui a pouco com os professores, em outros ambientes. Você não vai querer ouvir outra coisa, estar em outro lugar, a não ser aqui comigo nessa aula. E naquela hora eu trouxe o conceito exatamente como é dito, né? Que as águas vêm de repente. Aquela família estava sendo avisada para sair do caminho. Humanamente falando, não tinha como ter chuva, não tinha como ter água. Qualquer pessoa que ouvisse aquele discurso ia dizer, é meio insano isso. Como que alguém está na rota das águas, no meio de um deserto, e ali ele disse, olha, isso acontece 1 a 2 vezes por ano, no máximo, de acontecimento, e eu pensei, vai ser agora, eu vou ficar aqui. Só que qual era o meu receio? E se as águas vierem até nós? Porque não é um pouquinho de água, ela empurra o que tiver pela frente, ela empurra ônibus, o asfalto é levantado, ela vem para empurrar o que tem pela frente. Só que aí, por que os essênios abriam cisternas, faziam valetas, faziam reservatórios em vários tamanhos exatamente naquela região? Porque bastava 1 vez ao ano as águas chegarem, enchiam as cisternas, eles tinham água para o ano inteiro. Agora, aquela família que estava no caminho das águas seria atropelada. Aí Deus falou claramente comigo. Muitas pessoas estão romantizando o avivamento, dizendo, Deus manda as águas, Deus manda o teu mover. Só que nós temos que entender, se você não tiver cisternas abertas, se você não tiver caminhos prontos para poder canalizar as águas, mas apóstolo, você não pode canalizar o avivamento, você não pode segurar o que Deus está fazendo. Não, nós não podemos segurar, mas nós podemos direcionar. E exatamente Deus falou comigo, sabe por quê? Que muitos foram atropelados? Porque quando Deus fez o que eles pediram, não havia cisterna nenhuma, não havia canaleta nenhuma. Então as águas vieram atropelando todos pela frente. Exatamente nesse ponto de vista que eu quero dizer para você. Quando essa escola nasceu, é Deus falando comigo, nós estamos prontos para um grande avivamento em nossa nação. Nós estamos para viver, num termo global, até pela história que o mundo está vivendo, um grande e poderoso avivamento. Eu falo isso porque eu já estou há 36 anos pregando o Evangelho. Eu já vivi muitas coisas, já passei as fases, desde os inícios das comunidades, as canções, onde os inários pararam de ser usados, quantas mudanças foram acontecendo. Eu já vivi essas fases, mas nunca como essa que estamos agora. Então, se nós não abrimos cisternas, o que é abrir cisterna? É levar as pessoas a terem conhecimento, é preparar as pessoas para receber o impacto das águas, para que você não seja atropelado. Eu quero que você entenda, nós queremos preparar você para esse novo tempo, para que você compreenda o quanto é importante esse preparo. Lembre-se disso. As águas, elas vêm. Você não vai ter sinais que todo mundo está dizendo, me dá um sinal, apóstolo, que está chegando no final do tempo. Não precisamos deles. Nós já sabemos que Deus tem pressa. Só que se você não estiver preparado, você vai ser atropelado. Mas se você estiver preparado, você vai ser abastecido. Aí, a diferença entre igrejas, cristãos
que vão sofrer um avivamento e que vão ter resultados extraordinários, e aqueles que vão sofrer um avivamento e serão atropelados e às vezes até perdendo o que tem. Você pode me achar um pouco fatalista no discurso, mas eu quero conversar sobre isso daqui a pouco com você, aonde eu quero abrir um pouco esse entendimento e dizer: você precisa estar pronto para o que Deus está para fazer. Terminando ali em Cúmula, então, nós terminamos aquela aula. Eu voltei depois ainda esse ano lá, mas para mim aquilo foi um marco na minha vida. Olhar aquelas cisternas no meio do deserto, abertas, que parece ser um serviço desnecessário. Como eu vou trabalhar tanto para abrir buraco num lugar que não tem água? É assim que funciona o ensino. O ensino, querido, parece que não é necessário quando você começa. Mas quando o tempo passa, você descobre que basta uma oportunidade para você poder ser usado por Deus e você estará pronto naquela hora, naquele momento e no tempo certo. A nossa formação teológica, ela visa trazer a tradição teológica com a visão da unção do Espírito Santo. A nossa formação teológica, ela está totalmente atualizada ao tempo no sentido da comunicação, de pegar a visão da hermenêutica, da homilética, mas trazendo a narrativa do tempo de hoje. Porque nós precisamos compreender que existem conceitos que eles não serão mudados. Eu escrevo a caneta e não apago, mas existem métodos que eu escrevo a lápis, porque eu tenho que apagar a cada geração. A nossa formação teológica, ela tem esse propósito de dar ferramentas a uma geração para que você possa, com o conhecimento do hoje, não perder a paixão do ontem. Que você possa ter muito conhecimento profundo, mas não perder a unção, a paixão, o entusiasmo de fazer a obra de Deus. Por isso, eu te convido a viver essa experiência conosco. Eu sei que tem muita gente querendo fazer a sua inscrição já agora. Você começou ouvindo e você já está fazendo a primeira aula. Mas calma, a gente vai abrir um espaço específico que você vai poder se inscrever, porque nós temos algo ainda para mostrar para você. Eu quero muito que você entenda o propósito, que você não seja mais um aluno que vai entrar e depois saber, não era o que eu queria. Não, pelo contrário, você vai encontrar o que você está orando há muito tempo. O que nós estamos apresentando para você é a resposta de oração de muito tempo. Então, se prepare, porque você vai poder se inscrever e ser o nosso primeiro, as primícias, os primeiros alunos de um projeto extraordinário. Fique com a gente. Enquanto você compartilha, eu vou aproveitar para pedir à minha equipe que nos diga como está aí nos comentários. Então faça comentários aí, que nós vamos continuar juntos aqui. Aliás, chame mais gente, porque tem muita novidade para você. Olha que maravilha, quanta gente já está conosco aqui agora e podemos realmente viver uma experiência juntos. Você está comigo aqui nas primícias desse projeto e eu quero muito inteirar você sobre para onde vamos e o porquê estamos começando algo tão nobre e tão especial. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui meus convidados. Mas deixa eu te falar uma coisa com você. Eu acredito que todo chamado começa com uma chama. Você olha muitas histórias na palavra de Deus onde falaram o Rinene, né? Eis-me aqui. Moisés foi um deles que quando viu o fogo na sarça, por trás daquela sarça tinha uma voz. Porque por trás de toda maravilha tem que ter uma voz. Amém. Muitas pessoas querem apenas viver a chama, mas não tem uma direção. Mas se Moisés tivesse só visto a maravilha, mas não tivesse clareza do caminho, ia ser mais um, chegando em casa dizendo que culto maravilhoso, que lugar maravilhoso, mas e aí? E aí mais nada. Deus quer trazer clareza do caminho. Por isso eu quero falar sobre legado, eu quero falar sobre continuidade, quero falar sobre esse assunto que hoje é muito importante em nossa geração. Você já ouviu falando, né, sobre aquele que não está preparado vai ser atropelado. Então nós precisamos estar prontos para receber aquilo que Deus está para fazer. Comigo aqui, nada mais, nada menos, eu tenho 2 professores já. Não vou dar muito spoiler não, né? Não vou ficar também te apresentando o time todo de uma vez não, porque vai ter a surpresa de quando você fazer a sua matrícula, você fizer parte, né? Como eu estou aqui convidando você para esse momento, você vai poder acessar as matérias, acessar os professores, acessar todo o nosso projeto. O projeto está ficando lindo demais, eu estou apaixonado, Então eu quero apresentar aqui Pastor Ronan, Pastor Daniel, e assim, não é coincidência, né? Pai e filho, falando sobre legado, falando sobre um tema tão importante,
e que nós precisamos responder a essa próxima geração. Eu vou deixar vocês dois à vontade, porque é interessante como esse tema, tem muita gente nos vendo aqui agora, e é claro que a gente não consegue, pastor Daniel, Ronan, a gente não consegue responder a todas as perguntas que estão na mente de pessoas aqui agora. Porque é um tema que quando eu entro nesse assunto com pastores, a gente passa muito tempo. Mas a grande bênção é que aqui é apenas a primeira aula. A gente vai ter tempo de poder responder essa interatividade que vai estar acontecendo. Sabe qual é a minha preocupação, Daniel? Você que está comigo aqui há muitos anos e tem um ministério que eu considero mais tremendo, vocês vão entender por que eu falo isso, porque Deus te chamou para trabalhar com as crianças. Meu Deus do céu. Porque é um grande desafio e, na verdade, um grande legado, né? Você tem entendido isso. E você deve saber disso pela sua formação teológica, pelo seu conhecimento e um observador. Porque você está aqui comigo observando aqui, literalmente fechando as brechas, tentando achar onde você pode, não me ajudar, mas ajudar que o reino de Deus possa realmente romper. Quando a gente fala de legado, Daniel, a gente está tocando num assunto que tem alguns detalhes. Um deles é a pessoa não entender o tempo dela. E às vezes até o medo de que, meu Deus, será que se eu abrir mão do lugar que eu estou aqui, ou da posição, minha vida acabou? E na verdade não é isso. Legado é maravilhoso, porque você pode dar continuidade àquilo que Deus falou com você. E as pessoas, como eu falei sobre Moisés, né? Aquela chama de Moisés, se ficar só com ele, isso tem que passar para frente. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O que você pensa? Apóstolo, eu estou muito feliz, estou muito empolgado com esse projeto, né? Com essa ação de Deus sobre a nossa igreja, porque tem coisas no caminhar da igreja que você precisa fazer um esforço muito grande para poder divulgar. Mas a gente sente agora esse projeto da Escola de Teologia, eu gosto de falar muito sobre a plenitude dos tempos. Eu acho que a gente está exatamente, apóstolo, nessa plenitude. Uau. É o tempo certo da gente poder agora liberar esse conhecimento teológico junto com a unção de Deus para que a igreja possa receber o avivamento. Porque sem essa base, né, preparada para receber a próxima, né, que é o legado, que é a jornada, a gente não consegue suportar isso. Então eu queria compartilhar um pouquinho a minha experiência. Sim. Né, eu acho que ela vai elucidar bem o que o senhor está dizendo. Eu, quando me propus a fazer um seminário teológico, talvez tenha sido o pior tempo da minha vida. Uau! Pior tempo mesmo, muita tribulação na família, na igreja, porque em 2000 vir para o Projeto Vida, era você se transicionar de um conceito teológico e religioso para uma heresia. Exatamente. Então eu recebia perseguição na família, no seminário, imagina no seminário. Aliás, fala sobre isso, porque as pessoas ficam assim achando, quando a gente fala da teologia, e numa igreja neotestamentária que somos nós hoje, que existe esse pré-conceito, né? Ou você tem a letra ou você tem o espírito. Isso. Mas eu acho que a gente conseguiu achar os dois, né? Sim, o equilíbrio. Não é isso? Nós não pegamos extremos, não. Exatamente. Então é muito legal isso, porque aí eu vou chegar nessa conclusão. O que aconteceu? Foi um momento muito difícil na minha vida, mas era uma coisa que Deus colocou no meu coração, essa busca pelo conhecimento, pela teologia, que até então a gente percebe que no caminhar dessa história, eu sempre desejei isso hoje, que era o quê? O povo ter acesso a um nível maior de conhecimento. Porque aí nós vamos ter uma igreja mais forte, uma igreja com mais respostas, uma igreja mais feliz, uma igreja mais em paz, para a gente estar sempre recebendo o movimentar ou o mover da igreja que nós chamamos, que é a igreja, o organismo vivo, que o cabeça é Cristo. Então eu na época não percebia, quando eu estava estudando, buscando a informação na teologia, junto com isso Deus estava colocando sobre a minha vida, que na época eu pensava que era um peso muito grande, para eu desistir ou não. Sim. Mas mais tarde eu descobri que isso era preparação para eu poder receber o avivamento de Deus, a unção de Deus, para que junto com o conteúdo eu tivesse força para estar aqui hoje. E quem foi abençoado? Nós,
Porque quando Amém, você né? chegou aqui, você chegou no momento, você chegou no auge do nosso Sim, avivamento. sim. E eu clamando a Deus, falei, Deus, o que eu vou fazer? Essa multidão chegando, você se lembra disso? E chegam vocês, chega a família e alguns outros, né, que vão fazer parte, inclusive também desse staff aí dos nossos professores, que eu falei, Deus, uau, graças a Deus. Aí a gente começa a perceber como Deus estava contigo Sim. naquela hora que você está tomando aquela decisão, no momento difícil, no momento mais improvável, que você não sabia ainda o que eu vou fazer. Não sabia. Mas eu tenho certeza, tinha um vazio lá dentro. Tinha uma busca por algo que a gente não sabe o nome. Aquela comida que você fala, eu quero comer um negócio, não sei o que é. Então, eu acho que nesse caminho hoje, você consegue encaixar esses dois mundos. Eu falei, Ronan, esses dias, numa mensagem, foi até meio remo e tal, que eu faço parte de uma geração, eu acredito que seu pai está comigo nessa, aquela geração de Abraão, né? E você tá exatamente no meio dos dois mundos aí, né? Que é aquela geração que sobe ao altar para entregar o tudo. Só que a geração de Isaac é uma geração que está amarrada no altar. E que muita gente não está entendendo isso. Eles fluíram essa juventude que foi consagrada no altar, que teve a experiência com Deus, foram seguir o teu caminho, as suas profissões, parabéns, porque isso é resultado das profecias que nós liberamos, que nós temos cabeça rompendo. Mas você sabe que alguns talvez estão se perdendo e esquecendo que a verdadeira plenitude deles está em servir a Deus nesse altar. Você é dessa geração de Isaac, eu vejo assim. Amém. Está amarrada no altar? Como é que é isso? Não tem jeito, não tem jeito. Primeiramente, obrigado por estar nessa conversa aqui maravilhosa, pessoal que está tudo ao vivo aí. A gente está com muita expectativa para essa escola e eu tenho certeza que vai reverberar esse conhecimento. E apóstolo, é exatamente isso, vendo vocês conversar aqui, né? Porque além de escutar vocês, eu estou aprendendo também, né, gente? Eu posso perceber que eu fui amarrado no altar, né? Vendo meu pai falar aqui e você falando sobre legado, eu sou testemunha disso. Sim. Né? Quando eu cheguei aqui no Projeto Vida, eu peguei essa onda de avivamento todinha e era completamente inverso do meu pai. Eu estava querendo buscar algo sobrenatural, algo sobrenatural. E aí, a partir das palavras do Senhor que vinham nesse altar, eu percebia que tinha fundamento bíblico, tinha algo amarrado a um contexto de que estava acontecendo por conta da palavra de Deus. Então hoje eu consegui atingir esse equilíbrio e sobre essa questão do legado, a geração de Isaac, eu estou aqui por causa disso. Amém. Né? Porque Amém. lá atrás meu pai pagou um preço de oração, eu estou aqui porque eu via meu pai debruçado na palavra de Deus. Uau. E eu estou aqui porque eu sempre vi ele orando e minha mãe de madrugada eu escutava o som dela orando por mim. Meu Deus. Então o preço que eles pagavam lá atrás, eu agradeço muito a Deus, né? Quantas vezes me deu vontade, às vezes até de abandonar tudo, mas eu me sentia literalmente amarrado no altar. Que Né? coisa tremenda, né? E hoje as nossas canções, hoje o Ministério de Louvor da nossa igreja é um ministério contextualizado debaixo da palavra de Deus. Nós cantamos canções cristocêntricas. Quantas palavras viraram canções, né, apóstolo? Até pessoas acham que a gente só está preocupado com frases de efeito. Não. A grande questão, você vê que a nossa influência do Projeto Vida em relação à música, porque tem os extremos, né? Ah, não podemos cantar canções de outros países, temos que cantar canções brasileiras, temos que cantar canções teológicas. Na verdade, a gente tem que entender a dor das pessoas. Exatamente. E responder a dor delas. Exatamente. Mas sem perder o fundamento teológico. Isso. Que aí, o aluno que está me vendo aqui agora, que eu já estou chamando você de meu aluno, né? Você que é o meu aluno, nosso aluno da nossa formação teológica, você vai perceber que nós vamos abrir um espaço desde a área da adoração da igreja, Sim. da questão do ensino da igreja, os kids, porque a gente às vezes tem aquela sensação que tem algumas áreas que não precisam de teologia. Quando eu vejo o pastor Daniel, que conhece tanto de Bíblia, que poderia estar me ajudando, inclusive também agora vai entrar na questão do ensino, já faz isso também, mas dizendo, apóstolo, meu chamado é cuidar das crianças. Isso pra gente é um paradigma. A gente está furando a bolha. Porque pensa assim, cuidar da criança é só ter um pouco de conhecimento lúdico. Não, é teologia, porque é ali que você está formando eles. Mas eu queria antes fazer uma pergunta ao pastor Daniel, na verdade não é nem pergunta, é uma colocação, falar com você que está me vendo aqui agora, que você está tendo uma oportunidade muito tremenda de ter assim um começo, né? Uma ideia, que aqui eu ficaria por horas contando para você, porque essa escola, ela nasceu por vários motivos. Ela tem muito a ver com a nossa igreja, com responder o futuro, com o legado. Mas sabia, Daniel, eu tenho assim, eu gosto de responder perguntas.
mesmo que eu não tenha todas as respostas. Sim. Eu aprendi uma coisa que eu compartilho, que é congelar uma pergunta e descongelar quando ela vem. Então eu já fiz isso muitas vezes. Mas eu tive uma pergunta, olha, que eu fiquei anos para poder responder, de verdade. Um pai chegava assim para mim, apóstolo, meu filho está buscando, ele quer mais, aonde que eu mando ele estudar teologia? Aí eu olhava assim e falava, meu Deus, eu não tenho resposta. Aí eu vi que na minha própria casa, porque eu tenho filhos, né, que estão aqui envolvidos no ministério, eu falei, meu Deus, eu quero formar meus filhos, porque eles não têm que ser pastor porque eu sou, mas eu vejo que eles têm um chamado. Onde que eu mando? Ah, mando para os Estados Unidos. Mas quem tem condições de mandar o filho para os Estados Unidos? E olhe lá, Ronan, quem garante também que numa outra cultura eles vão conseguir entender claramente o que Deus está fazendo aqui. Aí eu comecei na época, honestamente, eu comecei a pensar, quantas pessoas que eu mandei e voltaram, meu Deus, não deu certo. Mas não mandei só para uma escola, eu mandei para uma, para outra, eu mandei para pelo menos 5. Aí você pensa assim, mas pastor, você está criticando? Não, eu sou o resultado, eu me formei em teologia, fiz pós-graduação, fiz vários cursos, mas infelizmente eu tenho colegas que se desviaram. Sim. E alguns se tornaram apóstatas. E outros que fazem um desserviço hoje, porque pregam uma teologia tão morta, tão fechada, que o que adianta, gente? Você tem tanto conhecimento, mas não consegue passar para frente. Você está com a igreja encroada, não rompe. Aí, não chega a ser uma pergunta, mas é uma colocação até para você comentar, que eu ficava assim, meu Deus, que resposta que eu dou para essas pessoas, porque elas estão querendo. Pastor, me ajuda, meu filho quer romper. Ah, estuda conosco, vai para a célula, tal. Ok, mas pastor, não funciona. Hoje, a verdade é que eu estou respondendo uma pergunta de anos. Por quê? Porque, sem nenhuma vaidade ou demagogia, a gente conseguiu chegar num consenso, aonde a gente vai poder chamar as pessoas, pode vir estudar com a gente. Isso. Vem estudar, que a letra não vai te matar. Duvido, não vai. Porque todos os professores são muito capazes, mas muito apaixonados. E começa por mim, a Silvia, que a Silvia também formada em teologia, aliás, ela sempre foi a teóloga, digamos, aquela que mais ensinou no início do ministério aqui. Então, eu fico pensando, Daniel, hoje a gente tem uma resposta. Você que fez teologia, não precisa concordar comigo, mas a minha experiência na época, ela foi triste, porque as pessoas chegavam tão apaixonadas na sala de aula, e que terminava o 4º ano, você via ele relativizando tudo, não é bem assim. E claro que salvaram alguns. Eu sou resultado disso, sim, você sim, também. Mas não dá medo? Dá sim. O seminário que eu passei, passei por tudo isso aí. Professores equivocados, tendenciosos, são professores assim, que defendem a sua bandeira. E junto com isso, eles trazem um nível cultural secular dentro do seminário, que se o aluno, o candidato, ele não estiver bem preparado, se ele não tiver mesmo chamado de Deus, ele acaba caindo nessa classe de pessoas desistidas, pessoas que fazem desserviço. Então hoje, o apóstolo, você falou, né, a gente está considerando a teologia tradicional, porque a teologia o que é? Claro. A teologia é uma ciência. Exatamente. A teologia não tem nada místico nela. Exatamente. Ela e qual é o campo de ação da teologia? É o cérebro, é a mente, é informações. Então isso é ótimo, conteúdo, você tem conteúdo. Agora, qual é o campo da religião? É o coração. Uau. Então a gente precisa entender isso para que a nossa escola agora ela vai trabalhar isso, que é o conteúdo, que é o cérebro, que é a teologia, e a religião, que é o poder de Deus, que é quando ela desce o coração, apesar da distância ser 30 centímetros, mas pode ser uma distância enorme, como Uau. foi para esse pessoal. Gostei então, disso. Eu estou muito feliz, porque até então, na história da teologia, a informação, o conteúdo, era restrito para a minoria. Exatamente. É por isso, apóstolo, que a maioria dos seminários, os professores, talvez nem a concentração daquela entidade, talvez não seja nem isso, mas os professores, eles tendem a desestimular os alunos, que é para não ter concorrente. Exatamente. Então, quanto mais concentrar informações, mais domínio você tem sobre o povo. Olha só a nossa igreja vai entrar num nível agora, talvez não vão ser chamados de hereges novamente.
porque nós vamos dar a oportunidade a você que está nos ouvindo de ter acesso a uma teologia, de você, da identidade, Exatamente. de você ter a sua identidade com Deus, não é Isso. independente da igreja que você frequenta, identidade como indivíduo e como igreja. Exatamente. Você vai ser uma pessoa muito mais produtiva, muito mais liberta, muito mais usada, exposta por Deus. Então, apóstolo, hoje nós estamos quebrando um paradigma que provavelmente o senhor que paga o preço mais alto, talvez vai ser uma teologia para 3 mil pessoas numa igreja. Isso não é teologia. É. Não é nem teologia de escola dominical. Isso Isso. quer se autopromover. Mas aí tá a grande revolução, Daniel. A revolução está aí. Tá aí, sabe por quê? Quando eu estudei, na verdade, eu estudei até ontem, até hoje, a gente não Sim, para. sim. A grande questão da teologia é que você nunca para de estudar. Agora, se eu pudesse olhar o meu currículo, olhar ali todas as aulas, se eu tirasse 70% daquilo ali e pegasse só 30% e potencializasse os Não, 30% sim. em 100%, que é o que a gente está fazendo. Sim. Mas eu estou desconsiderando as sistemáticas. Não, nós vamos tocar nelas. Soteriologia, ramatologia, as doutrinas do pecado, As doutrinas, tal. né? Não tem Isso. como não mexer Não, com elas. não. Só que nós não queremos é ficar elaborando a filosofia como se a gente ficasse rodando dentro Isso. de um contexto onde você vai formando um cabeção. Agora, nós vamos tocar em 70%? Vamos. Mas os 30% funcional é onde nós Funcional. queremos abrir. Isso. Que eu chamo de teologia prática. Porque, Daniel, hoje eu pastorei pastores, você sabe disso há muito tempo. Sejam eles teólogos, sejam eles pastores mais práticos, porque tem outras formações. A grande batalha dessa liderança é quando chega numa tampa. Sim. Ele chega até um nível de crescimento, porque eu falo muito de crescimento, porque essa é a minha busca. Eu nasci, eu amo igreja, mas eu sei que Deus não me colocou para ficar cuidando só das 100 ovelhas. 100 ovelhas para começar. É. E como o pastor vai ampliar isso? Aí tem aquela frase, quem cresce não é a igreja, quem cresce é o pastor. À medida que eu cresço, Deus vê em mim a capacidade de poder cuidar de mais pessoas. Então, entra uma questão, Ronan, muito interessante, até quando você olha o seu ministério local. Tem 2 aspectos hoje sobre legado, que é a Eu posso? passagem de bastão. Eu posso só fazer uma Claro, conclusão claro. de que o que nós estamos fazendo hoje, ela já é semente plantada lá no século XV. Tem Uau, um teólogo chamado William Tyndale. sim, Ele, no ano 1525, quando ele teve acesso às escrituras, é só para você entender como é que nós estamos hoje, que Sim. de repente coisas foram congeladas lá nessa reforma e a gente hoje, no foi logo tempo depois da exato- reforma, né? É, que é isso. 17 O que ali. esse camarada fez? Ele sabia que ter acesso à Bíblia era questão de morte. Isso. A perseguição na época era o camarada começar a querer divulgar a palavra de Deus ou de alguma forma ter o povo ter acesso a isso, que era a verdade que o povo deveria ter acesso. O que ele faz? Ele faz uma oração para Deus. Ele diz o seguinte, fala assim, se Deus guardar a minha vida, se Deus preservar a minha vida, olha só que interessante. Ele diz assim, todo trabalhador que tiver com arado, eles vão receber a teologia, olha só, eles vão receber a teologia e eles vão saber mais do que os teólogos de hoje. Uau. Então o que eu penso? Se nós levar essas informações, acesso, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Isso é benéfico para o senhor e para mim. Claro. Porque eles vão crescer num nível de conhecimento e eu vou ser sempre obrigado a estar acima deles para poder responder as perguntas deles. Mas você sabe que muita gente tem esse medo. Sim, de mas é onde eu entregar, falei. de entregar o conhecimento é. e de perder a posição. Isso. Quando eu falo teu sucesso é meu alívio, vem tudo. Eu quero que você cresça. Só que existe esse medo onde cria-se, até o que eu vou falar um pouquinho agora, sobre um monopólio. Sim, olha, isso aí. Eu quero monopolizar. Né? Eu tenho uma frase, Daniel, que eu sempre digo o seguinte, que o Império Babilônico tinha 100 portas de bronze. O reino de Israel tinha 12 portas abertas. A Babilônia tinha 100 portas fechadas. Porque a Babilônia e todo império manipula e o reino discipula. Sim. Por que o império manipula? Porque as pessoas querem também ser. Elas querem que você dê ordem para elas. O reino não, o reino discipula. A pessoa tem porta aberta, ela entra e sai o que ela quiser. Eu não posso fechar a porta e dizer que ninguém sai daqui. Eu quero que eles se apaixonem tanto que eles queiram voltar. Amém. E aí, onde você prepara as pessoas e sem medo de perder a posição que você está. Que é exatamente o que eu estava querendo entrar, e vou entrar aqui com o Ronan, sobre a questão de legado. Sim. Por exemplo, existe o legado do pastor presidente. Sou eu aqui, o cara.
né? Peraí, mas como é que vai ser o futuro? Irmão, eu não estou preocupado em relação, porque você sabe que herança é aquilo que você deixa, e legado é quem você deixa. Presta atenção nisso. Herança é o que eu deixo. Eu deixei pro meu filho lá um apartamento, sei o quê. Legado, ou pro meu discípulo, legado é quem eu deixo. Então, qual é a grande batalha hoje na igreja? Eu falo isso porque eu faço mentoria com pastores há muitos anos. É que o legado não está sendo respeitado. O bastão, quando ele é passado, Ronan, eu estou passando bastão para alguém, eu ainda corro ainda metros, eu estou ainda no movimento, eu estou com saúde, eu estou no melhor momento da minha vida. O pessoal fica aquela coisa assim, o cara tá quase morrendo, pega o anel dele assim, dá aquele último suspiro e tal, e dá o anel, sabe? O que acontece com quem pegou o anel? Meu amigo, começa o quebra-pau agora. Isso. É meu, e isso está acontecendo. E é minha dor isso, porque eu falo sobre o assunto há muitos anos aqui no Projeto Vida. Não para impor nada, mas para que seja um assunto claro, à vontade. Agora, pensa bem também que não é só a minha luta. Você é líder da adoração. Exatamente. Aí você pensa assim, apóstolo, mas eu não me vejo fora. Mas eu também não. Exato. Agora, isso não importa a você o cuidado de dizer assim, peraí, mas se eu preparar alguém, eu posso perder meu lugar. Como é que é isso? Na sua área, fala da tua área aí, que é uma área tão simples que é a adoração. humano. Sim, é muito simples a adoração. O medo de perder, o medo de passar tudo Exato. e alguém ocupar a sua função. Mas esse assunto é muito legal, apóstolo, porque responde a perguntas de muitas áreas, de outros ministérios, das Sim. igrejas que estão online aqui, que vão participar também desse curso teológico. A gente trabalhando com músicos, automaticamente a gente está trabalhando com egos. Exato. Então ali força a liderança, está bem enraizada na palavra, entendendo esse poder que Deus trabalha com as gerações, né? Falando de legado, eu costumo falar que quando Deus deposita um favor imerecido para alguém, é para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Exatamente. Então hoje, aqui, a gente tem esse testemunho, né? Porque a gente ensina discípulos a fazer aquilo que o Senhor te deu. Então, no caso da adoração, a gente vê vários ministros, pessoas se movimentando e crescendo, e a frase que o Senhor usa, ela é real, porque quanto mais eles crescem, mais Deus também estica o meu ministério. Até arrepiei aqui E agora. aí, Isso é tremendo. E aí a gente começa a entender que Deus ele quer te esticar, te levar Tá vendo como é que mais. muda? Então Não quando... Não é você ficar com medo de alguém te substituir e você perder essa Exatamente. posição. É levar você a outro Exatamente, nível. eu fico torcendo para que os meus discípulos, no caso da adoração, cresçam, porque eu tenho certeza que eu vou ser esticado. Exatamente. E aí a gente começa a ver de uma cosmovisão bem maior do que como se fosse só aqui no altar. A gente começa a ver nações, começa a ver o mundo, começa a ver de uma forma mais global. E aí aquele medo, aquela sensação que muitos líderes têm de perder o cargo, porque é um cargo, né? É um cargo. O cara fica ali naquele mundinho dele. Exato. Então eu me apego na frase de Jesus: ide fazer discípulos de todas as nações. Então não é ir de fazer discípulos na minha escala, não é ir de fazer discípulos no dia que eu estou cantando, porque isso é muito pequeno. Então Deus me chamou para coisas maiores. Para eu estar em coisas maiores, eu tenho que ensinar as pessoas a fazerem aquilo que eu faço. Senão eu sempre vou ficar fazendo a mesma coisa. E sabe o que acontece, apóstolo? Pastores, líderes de adoração cansam, porque eles estão fazendo sempre a mesma coisa, no mesmo dia, na mesma hora. E o pior de tudo, as pessoas cansam de você. Isso. Então, quando eu descanso, eu dou uma pausa, eu descanso as pessoas, eu me descanso e Deus me dá a oportunidade de ser criativo. Nós vamos tratar de outros assuntos, né? A gente quer aproveitar muito o nosso tempo, mas também eu quero que você aqui fique ligado comigo. Porque você falou de um assunto aí, Ronan, por exemplo, que tem a ver com atualização, que é uma outra área que eu acredito que a gente vai falar aqui na sala de hoje, amanhã, vamos encontrando ainda, porque a gente só está esquentando aqui para poder elucidar algumas coisas, que inclusive já são perguntas que me foram feitas, são dores que eu vou percebendo na liderança, e existe, por exemplo, uma questão sobre modernidade e atualização, o pessoal se perde nisso. Muito. Eu quero ser moderno. Não, cara, seja atualizado. Não perca suas características. Você só tem que ter a teologia atualizada. Porque até a teologia que você disse, eu concordo, ela é sine qua non, ela está decidida, não tem que mexer. Só que existe a prática da teologia, que eu resumo isso com uma questão. Eu falo, pastores, aprenda uma coisa.
a pergunta nunca vai mudar, mas a resposta muda. Eu estou aqui reunido com você e falo assim, Daniel, pastor Daniel, eu tenho uma pergunta, como nós vamos trabalhar com as crianças agora? Só que nós estamos há 20 anos atrás. Você ia ter, e mais o grupo aqui reunido vai ter uma resposta. Passou 20 anos, é o mesmo pastor Daniel. Pastor Daniel, me diz aqui, como nós vamos trabalhar com as crianças? Olha, mudaram enfermidades, casais, Sim. muita coisa em casa. Você já tem uma... Agora, a teologia não mudou. Não. Agora, a resposta, que é a mesma pergunta, não é a mesma de 20 anos atrás. Então, qual que é a grande batalha de muitos líderes? Eles estão fazendo a mesma pergunta e respondendo com a mesma resposta. Meu Deus. Se funcionou há 10 anos, 20 anos, tem que funcionar agora. Sim. Adoração é Tradição. assim. Adoração é assim. A gente já passou tantas nuances. O dia que você me falou assim, apóstolo, eu estou sentindo que Deus está fazendo algo com o tempo. Tá? A gente começou a falar, eu falei, uau, Ronan está antenado. Amém. Por quê? Porque ele está entendendo que não existe o time já ganhou, Exato. nesse sentido assim, uau, tá resolvido isso aqui? Então a adoração é tocar essas músicas, fazer dessa forma, quando o pessoal está vindo e está voltando já. Exatamente. Por quê? Porque a nossa escola de formação teológica, ela tem esse propósito. Eu quero só tentar resumir um pouco da nossa conversa até agora com um parecer que eu quero trazer para você que está comigo aqui. Que até aqui o ponto é o seguinte, sem teologia não há monte. Sem escritura, não há altar. Sem doutrina, não há sacrifício que Deus aceite. A geração de Abraão, por exemplo, ela precisou conhecer o Deus que chama, só que a geração de Isaac precisa confiar no Deus que revela. Isso. E ambas precisam se encontrar no lugar onde o fogo da palavra e o fogo do Espírito não se competem. Olha que coisa tremenda. A palavra e o Espírito não vai se competir, pelo contrário, mas cooperam. Por isso, é tempo de estudar, de sentar, de cavar, de entender o que cremos, porque a fé que não pensa bem, gente, é uma fé fraca. Uma fé que a pessoa ela está parada no tempo, ela guardou aquele conhecimento, é uma fé fraca. Então, e o fogo sem direção é fumaça. É fumaça, pelo amor de Deus. Ali tem uma... o mover, gente, eu amo o mover de Deus, eu amo ver o que Deus está fazendo, pastores que me dizem, Deus está fazendo, Deus está avivando, só que quando eu faço 3 perguntas àquele mesmo pastor, sobre a qualidade, eu não tô questionando ele porque eu estou intrometido, é porque ele me pergunta, pastor, me ajuda aqui, a gente está tendo cultos maravilhosos, mas por que não dá continuidade? Falta ensino. Então é fogo e na verdade é uma fumaça. Então não é mais tempo de separar altar da sala de aula. Olha que coisa linda. Muito não dá bom. para separar. Não, porque é altar, né? No altar eu estava irresponsável, no altar a unção me pegou. Pelo amor de Deus. Eu estou consciente aqui. Exato. Eu tenho que entender Muito que bom. a sala de aula é o secreto, né? É o secreto que define o que vai acontecer no público, né? Então, Deus está nos chamando para unir o clamor e a doutrina, o sacrifício e a revelação, Amém. o espírito e a verdade. Se você quer ouvir a voz com Abraão e confiar como Isaac, você precisa conhecer aquele que fala. Eu concluo a nossa conversa com esse entendimento, sabe? Eu acho que a gente vai conversar outras coisas, tem outros assuntos, tem aulas, e eu já estou aqui um pouco ansioso já. Ansioso não é a palavra, né? Eu estou empolgado É verdade. quando a gente começar a preparar as aulas. Porque o aluno que está comigo aqui, que já se inscreveu, vai se inscrever, que está pensando em se inscrever, que outros já estão dizendo, não, eu vou chamar 10, pastores estão dizendo, vou chamar meus ministros de louvor todos para se inscrever, porque nós vamos abranger várias áreas. Aí até te pensa assim, mas só no dia da aula do Ronan que eu vou assistir? Não. Na verdade, o ministro de louvor, ele tem que atingir tudo. Exato. O que trabalha na área tem que atingir tudo. Então, eu estou empolgado pensando quando a gente começar a desenvolver tema por tema. Porque aqui agora, eu estou meio que globalizando tudo, né? Trazendo uma geral. Quando a gente puder trabalhar o legado de fato, trabalhar a teologia, Exato. entender, e até assuntos polêmicos, pastor Daniel. Você me perguntar, e a perda da salvação? Aí, só que tem dois Ninguém tipos perde de... que não tem. Exatamente. já respondendo. Já começou. Aí a pessoa começa a perguntar, eu pergunto, será que essa pessoa só está curiosa ou ela realmente tem uma dor? Porque é muito diferente a pergunta de um aluno
que quando ele só está curioso, mas não faz diferença para ele, ou quando ele está dizendo, eu preciso dessa resposta para ajudar alguém. Essa pessoa, ela entra na sala de aula, Ronan, ela vai estudar com a gente, ela vai querer pegar até pensamento. Exato. Isso Por aí. quê? Porque nós temos essas respostas. Só que a grande questão é entender a teologia que vai nos levar ao propósito de Deus. Não é só encher a cabeça e pronto. Então, assim, eu finalizo aqui lembrando uma metáfora do Mar Morto. Eu fui a Israel a primeira vez e nunca mais me esqueci. O nosso professor, ele estava dizendo lá o seguinte, olha, existem afluentes que trazem água lá do Hermon até o Rio Jordão. O Rio Jordão, e escoa o Jordão. O Jordão escoa no Mar da Galileia. O Mar da Galileia escoa suas águas também no Jordão de novo. Só que elas vão descendo, 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 até chegar 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da terra. Aí esse professor falou o seguinte, sabe qual é o problema? É que o Mar Morto não tem onde escoar. Por isso ele morreu. Porque ele recebe tudo e fica com ele. Quando existe a efusão, existe o trabalho da ciência, né, onde o H2O é puxado, o enxofre, o sal, fica ali embaixo. Então, aquele dia eu nunca mais me esqueci. Eu falei, meu Deus, se você recebe e escoa, se você recebe e ensina, se você recebe e passa para frente, você sempre vai estar com águas saudáveis. Amém. Mas se você é aquela pessoa que vai entrar na nossa sala de aula só para dizer mais um currículo, mais um conhecimento, vira Mar Morto, vira uma pessoa que não produz nada. Por quê? Porque ele só quer a teologia para poder ficar tentando debater a teologia. A gente já passou isso, ó. Aliás, a gente nem passou por esse caminho aí. A gente já pulou isso há muito tempo. Eu estou convidando você, que não está querendo um ensino para debate, mas você que quer realmente fazer parte de um time, de um exército, que está se preparando para o grande avivamento que Deus está para fazer. Amém. E Deus quer te dar ferramentas. Olha, vai lhe dar as ferramentas para que você seja muito bem preparado. Obrigado, pastor Ronan, obrigado, pastor Daniel. Esse tempo tão precioso que nós vivemos aqui, porque eu acredito que o aluno, quem está comigo aqui, já percebeu. Agora você tem que entender uma coisa, você que é exatamente essa primícia desse projeto tão maravilhoso, fica comigo, porque eu quero apresentar a você a grade, o que nós vamos estar ensinando para você e também um bônus que você vai receber. Ao longo de 12 meses, você terá acesso a 6 sessões com 12 aulas cada uma. A sessão 1, por exemplo, Teologia Bíblica, Hermenêutica e Bibliologia. Nessa primeira sessão, você poderá contemplar a história de Deus em movimento e aprender a interpretar as Escrituras com mais fidelidade. Você vai perceber o quanto esse primeiro nível já vai levar você para um ambiente do conhecimento geral. É o que a gente chama do Logos, é aquele conhecimento sobre Deus. Já na sessão 2, a teologia sistemática, na segunda sessão você vai receber fundamentos doutrinários sólidos para desenvolver uma fé inabalável. A gente sabe que muitas pessoas, elas não só têm perguntas nessas áreas sistemáticas, como a ramatologia, estudando o pecado, a soteriologia, estudando a salvação, a pneumatologia, enfim, são áreas que a Bíblia não dividiu a teologia de forma sistemática, mas foi uma maneira que a teologia nos ajudou a perceber assuntos que são muito importantes. Quando você chegar na sessão 3, a teologia pastoral, na terceira sessão você conhecerá os segredos para liderar com unção e para servir ao corpo de Cristo, mantendo-se fiel à palavra de Deus. Aí você vai entender que tem aulas aí que vão ser muito importantes para a sua vida. Vão ser aulas que vão abrir o seu entendimento e perceber que ministério pastoral não é só para quem é ungido pastor, mas para quem foi chamado a servir no reino. Quando a gente chegar na sessão 4, que é a teologia prática, e eu gosto muito disso porque o que adianta você ter tanto conhecimento se você não sabe passar isso? Na quarta sessão você vai aprender a aplicar os princípios do evangelho nas mais diversas situações do dia a dia, com sabedoria, poder, compaixão pelas almas. Você descobre uma coisa tremenda nessa teologia prática, de que muita gente tem o conhecimento logos, mas não tem o rema. Ele não consegue transformar isso em rema. E aí, meu Deus, serão aulas tremendas. Vamos lá? A sessão 5, a teologia do avivamento.
Uau! Você está percebendo que a gente está aí trazendo alguma coisa que você... Ah, mas eu nunca ouvi isso. Então vem estudar com a gente. Porque nós não queremos sistematizar avivamento. Nós não queremos controlar o que Deus faz. Mas se você estudar o avivamento, você vai perceber que mesmo da maneira que ele vem, nós podemos perceber como usá-lo. Então, essa quinta sessão, você vai aprender os princípios bíblicos e espirituais para buscar o mover de Deus em sua família, em sua congregação e a sua cidade. É onde você vai começar a entender, eu chamo de presente. Esse presente que Deus entrega à igreja. Como vamos caminhar? Não, mas vamos lá, vamos lá. Aí você está comigo, né? Estudando, caminhando, rompendo. Chegar na sessão 6, homilética e pregação. A arte da pregação. Está aí uma área, uma aula, que ela é fabulosa. Porque saber se comunicar se torna o ponto-chave hoje para o sucesso ministerial e de um cristão. Já te disse, adquirir o conhecimento, mas não saber como transmitir, é a homilética, a hermenêutica, a pregação, a arte do pregar. Você vê que nessa última etapa da formação, você finalmente poderá adquirir o conhecimento técnico necessário para pregar com profundidade e integridade. Bem, agora que você já conhece a nossa grade teológica, preste atenção nos presentes que preparamos para os que tomarem a decisão até amanhã. Uau! Até às 23h59. Fica ligado nisso. Não deixa só para aquela última hora, último minuto, não. Olha o que nós vamos apresentar para você. Veja bem, ao confirmar a matrícula até amanhã, você vai receber 3 cursos complementares exclusivos. O presente número 1. Eu já diria para você que a gente entregou muito até aqui. Mas quando você ouvir o que vamos entregar, você vai perceber que você vai precisar desse presente, então se matricule já. O curso rápido, visão panorâmica do Antigo Testamento e Novo Testamento, as grandes linhas da história. Alianças, figuras e promessas messiânicas e a linha do tempo dos evangelhos, Atos, o livro que nunca foi terminado, né? Você tem que aprender sobre o Atos. Cartas, Apocalipse, a revelação de Cristo e da igreja. Nós vamos te dar isso como um presente para você, que como já foi dado ali, né? Até aquele momento você vai estar se inscrevendo, se matriculando na nossa formação teológica. Presente 2, hein? É uma masterclass sobre seitas e heresias, discernimento espiritual e confronto com as falsas doutrinas. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, olha, cuidado, porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Seguirão doutrinas de demônios. Por quê? Porque é muito parecido. Essa linha tênue das seitas heresias com o cristianismo tem roubado a fé e a salvação de muita gente. Você tem que entender isso. Presente 3. É muito presente, hein? Curso de introdução ao grego bíblico. Leitura, pronúncia, estrutura básica, uso devocional das palavras originais. Esse é um presente também. Porque quando eu leio a Bíblia e consigo explicá-la, é tremendo. Mas quando eu tenho a ferramenta que me dá acesso ao original, meu Deus do céu, quem já sabe aqui um pouquinho sobre isso está sabendo do que eu estou falando. Mas é um grande presente. Entenda que essa é uma semente que, se plantada agora, vai frutificar por toda a sua vida ministerial. Eu também quero honrar os mais decididos com 2 coisas. 2 coisas mais. Tá demais isso, né? Aos 100 primeiros inscritos. Você capturou isso aí? Aos 100 primeiros inscritos. Então, você já entendeu? Ah, eu vou orar, eu vou orar. Eu acho que tem coisas que você já entendeu que é resposta da oração. Não é resultado de uma nova oração. Eu vou liberar as gravações da mentoria Pastores que Governam. Isso mesmo. Isso aí eu estou te dando um ouro. Porque esse projeto foi feito com pastores há um longo tempo, descobrindo áreas específicas e as dores pastorais. Então você precisa muito entender que o que eu estou lhe dando de presente a 100 pessoas, aos 100 primeiros, é você. É um material que aí você já pagou todo o custo, porque esse material lhe custaria muito. Mas não é só por questões de preço, questão de valores. Então, olhe bem,
aos 200 primeiros, nós vamos liberar a série que nós gravamos para pastores que governam sobre família, prosperidade e empreendedorismo, que é também um material, e não é só porque é também não, é o material que vai dar a você essa amplitude de você colocar em prática assuntos que estão no nosso momento. Eu me assustei o dia que eu me reuni, no bom sentido, tive uma surpresa, com os primeiros pastores que governam, fazendo perguntas, e uma delas, qual é a sua dor? Pelo amor de Deus. A gente pode aprofundar em áreas ali que eu fiquei dizendo, olha, quem me dera se eu tivesse alguém que fizesse isso por mim há 20 anos atrás, que me desse o caminho para que eu não errasse e para que eu pudesse ter velocidade. E olhe bem, os 100 primeiros serão honrados com as gravações dos encontros da mentoria Pastores que Governam, e os 200 primeiros terão acesso às gravações sobre família, prosperidade e empreendedorismo. Este é o tempo de unir a tradição teológica com a unção do Espírito para darmos continuidade ao que Deus fez em nossa história. Nós vamos compartilhar com você tudo o que Deus nos confiou ao longo dessa jornada. Doutrinas, visão, formato de liderança e muito mais. Sem contar que também que o seu investimento contribuirá para o projeto da nossa terra. Meu Deus do céu! Aí sim você vai entender o quanto você não só vai receber conhecimento, mas vai estar fazendo parte de um sonho. Após mais de 30 anos, Deus está nos levando a um terceiro ambiente. Da garagem até a tenda menor, que nós chamamos até hoje, do galpão à tenda menor. E a próxima escritura do nosso ministério é a nossa terra. Um complexo, um lugar onde nós vamos poder receber milhares de pessoas. Já fazemos isso onde estamos, mas hoje estamos exatamente no auge desse projeto. E todo recurso que nós vamos levantar nesse projeto, de mais de 3 mil que nós estamos levantando, pessoas que vão fazer parte desse exército poderoso para receber o avivamento, saiba, o investimento que você fez, ele vai direto para a nossa terra. Ele vai direto para projetos, construção e algo que você vai sonhar junto com a gente. Olhe bem o que você está entrando e o que você está vivendo. O objetivo aqui é proporcionar uma formação única, completa, integrada, para acelerar o crescimento espiritual de cada um dos nossos membros espalhados pelo mundo. Por isso, além da profundidade teológica, do alinhamento com a visão do Projeto Vida, um dos principais critérios que nós observamos na produção das aulas é a objetividade. Existe algo intencional nisso tudo, porque pregação você ouve na igreja, né? E ótimas pregações, graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos tido essa oportunidade, só que tem mais do que isso. Em nossa formação teológica, você terá acesso a mais de 70 videoaulas dinâmicas, com qualidade cinematográfica, explicações que vão direto ao que você interessa. Esta é a chance que você tem de fazer parte da turma dos pioneiros. Você é chamado de primícia da formação teológica Projeto Vida. Olha que coisa linda, porque a gente vai fechar, preste atenção nisso, a gente vai fechar a primeira turma e não há previsão de quando as inscrições serão abertas novamente. Sabe aquela coisa, eu espero o próximo. Não é isso. Entenda o seu momento, entenda esse momento. Mas você não precisa decidir agora. Clique no botão, desbloqueie o seu acesso e explore todos os conteúdos que já estão disponíveis pelos próximos 7 dias. Olha o que você está tendo aí na sua mão. Se alguém desistir no meio do caminho, nós não vamos obrigar que essa pessoa continue com a gente, com a formação até o fim. Até porque nós queremos que você tenha o prazer de caminhar conosco. Basta cancelar a matrícula dentro desse período para receber de volta seu investimento. Mas para poder decidir entre cursar a formação ou não, é importante que você reserve agora o seu lugar na turma dos pioneiros. Portanto, clique no link que a nossa equipe agora está colocando no chat
ou na descrição e complete a sua matrícula para dar início, olhe bem, dê início à sua experiência e conhecer por dentro a formação teológica Projeto Vida. Todos os nossos alunos receberão uma certificação depois de assistirem às aulas e realizarem as avaliações de cada sessão. Mas uma coisa precisa ser dita: nós não podemos adulterar a nossa visão para se enquadrar nas ideologias desse século. Por isso, não espere receber uma certificação com autorização do governo. Não estamos aqui para cumprir tabela. E não estamos em busca de pessoas interessadas em dar uma carteirada e sair dizendo por aí que agora são teólogos. A certificação que você vai receber ao fim dos 12 meses tem uma razão de ser. E é ainda mais valiosa é mais valiosa para nós do que um diploma universitário. Essa certificação é reconhecida oficialmente em toda a nossa rede ministerial, em várias partes do Brasil e em outras 5 nações, e altamente valorizada pelos ministérios que tornam o Projeto Vida como uma referência. Na verdade, nós não acostumamos a divulgar esse tipo de informação, porque o investimento é feito em benefício de um rebanho. Então, quando eu divulgo para você e dou você essa oportunidade, porque chegou a hora, chegou o momento de você poder ter acesso também àquilo que nós temos tido acesso durante tanto tempo. Mas quem é edificado com as pregações não imagina que desembolsamos ao longo dos anos dezenas e talvez centenas de milhares de reais em formações teológicas. Para se ter uma ideia, você dificilmente conseguiria obter certificados de uma boa faculdade de teologia no Brasil por menos de 6 a 12 mil reais por ano. E a dura verdade é que muitos dos alunos só estão lá para serem reconhecidos pelo MEC. Quanto não valeria, portanto, ingressar na única formação teológica que carrega a identidade do Projeto Vida e ainda receber uma certificação amplamente reconhecida em nossos ministérios espalhados pelo mundo? Se for comparar com outras formações, a gente certamente poderia cobrar o dobro, algo entre R$1.000 e R$2.000 por mês, mas nós não admitimos que a matrícula seja uma tentação para os membros do Projeto Vida procrastinarem o seu crescimento espiritual. É verdade que produzir uma formação dessa magnitude, com um padrão de qualidade Projeto Vida, tem um custo muito alto. Nós fazemos questão de envolver nesse projeto dezenas de profissionais qualificados, além de programas e equipamentos de última geração. Ainda mais do que em nossas outras iniciativas, era imprescindível que esta formação teológica fosse produzida com excelência e para a glória de Deus. Mas em vez de cobrar o dobro do que outras instituições cobram, nós não aceitamos cobrar dos nossos alunos mais do que a metade do preço ou até menos do que isso. Se existem institutos teológicos no mundo que cobram mais de R$3.000 por mês, nós decidimos cobrar isso pela formação inteira. Sim, apesar dos altos custos envolvidos na produção da formação teológica Projeto Vida, ela custará apenas R$3.470, mas não para você, que é um dos pioneiros, ou que é um pioneiro. Aqueles que entrarem agora para a turma dos pioneiros da nossa formação ganharão mais de 50% de desconto e poderão cursar a formação teológica Projeto Vida investindo apenas, olha aí, 12 vezes de R$ 159,70. É isso mesmo. Naturalmente, aqueles que escolherem desperdiçar essa oportunidade perderão o desconto exclusivo caso uma segunda turma seja aberta no futuro. Mas como eu disse, você não precisa tomar essa decisão sem conhecer a formação por dentro primeiro. Clicando agora no botão que está nessa página e completando ainda hoje a sua matrícula, você ganha 7 dias para conhecer sua plataforma de aluno e assistir livremente a todas as aulas que estão lá dentro. Se a experiência com a formação não superar suas expectativas, nós fazemos questão de devolver 100% do seu investimento. Na qualidade de líderes, irmãos de Cristo e amigos, nós recomendamos:
fortemente que você não jogue fora essa oportunidade. Eu quero agradecer a você que ficou comigo aqui até agora, encorajar você a se inscrever na Turma dos Pioneiros. E você escreva aqui os seus comentários, as dúvidas que você tem, que a nossa equipe está lendo agora. Nós vamos acessar agora.